Nesse vídeo irei contar a minha experiência com Dragon Ball Xenoverse e como ele se tornou um jogo extremamente diferenciado. Dragon Ball Xenoverse foi desenvolvido pela Dimps e publicado pela Bandai em fevereiro de 2015 e lançado para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One e PC. A história começa após várias distorções temporais causadas por vilões como Frieza, Cell. Trunks do futuro então acaba pedindo para o Shenlong por um companheiro forte para proteger o tempo. Esse desejo invoca o nosso personagem, que confuso é testado pelo Trunks. Após uma breve luta, Trunks explica para nós sobre a Patrulha do Tempo, um grupo criado para corrigir distorções temporais, e nos juntamos a ele. Somos enviados para várias missões importantes ao longo da história de Dragon Ball Z e acabamos enfrentando ameaças ainda maiores como Towa, Mira e o misterioso Demigra, um deus demoníaco tentando tomar controle da linha do tempo. E durante as missões, a ajuda do nosso personagem é vital para restaurar o curso correto dos eventos e impedir que os vilões mudem o passado. Nós ajudamos Goku e outros heróis em combates decisivos. Também somos testados por Bills e Whis e reconhecem a nossa força. Em relação à história, eu gostei muito dela. Ela conseguiu trabalhar coisas novas para a franquia, além de nos apresentar novos personagens muito interessantes para a nossa jornada. Se olharmos os jogos de Dragon Ball lançados até aqui, eles consistem em contar a história do anime do começo ao fim, quer dizer, até a saga Majin Buu, né? Só de ter sido algo diferente já deu uma baita respirada para a franquia quando falamos de videogame, apesar de ainda assim apresentar muitos momentos já conhecidos da saga, famoso recicladão. Mas o jogo consegue inovar com toda essa dinâmica de viagem no tempo e quebra temporal. Fora que nosso parceirão durante a aventura é o brabo dos brabos, o Trunks. O jogo trabalha toda essa questão de ruptura no tempo de forma muito bem trabalhada e com uma trama muito instigante. Dos jogos de Dragon Ball até então, Dragon Ball Xenoverse é o mais diferenciado. E toda essa questão de podermos criar nosso personagem foi um baita ponto positivo para esse título. A jogabilidade de Dragon Ball Xenoverse, ela é bem simples. Ela tem suas falhas por ser travada em alguns pontos, porém o jogo compensa isso com as habilidades. E aqui podemos treinar com os guerreiros Z e ir aprendendo as habilidades deles para usarmos nas batalhas. Fora que temos um sistema de missões paralelas que dropam itens para o nosso personagem ir evoluindo. O jogo funciona muito bem. A única reclamação que eu tenho é em relação ao carregamento lento do Ki. Em batalhas com mais de um inimigo, às vezes é meio complicado você conseguir carregar de forma eficiente. Porém, você consegue ir melhorando isso conforme vamos aprimorando nossas habilidades. Também possuímos uma barra de estamina e a Dimps acerta e muito em tentar replicar o sistema de substituição usado na franquia Naruto Story. E podemos dizer que Dragon Ball Battle of Z veio como um teste para que Xenoverse fosse aprimorado. Muitos conceitos do Battle of Z foram usados e melhorados aqui. A falta de variação de combos é resolvida com ataques especiais, no quais você consegue emendar enquanto bate. Dessa forma, conseguindo criar combos no jogo. Uma baita jogada. Uma das coisas que mais quebra a minha imersão e me irrita quando temos jogos no qual a gente cria nosso personagem é o fato dele não falar. Cara, isso me irrita de uma forma... Ai, caramba. Senti a falta de uma voz para ele ter diálogos consistentes com os personagens durante o jogo. Aí você é obrigado a ver cenas bizarras no qual personagens falam com ele e ele fica apenas quieto. Outro fator que me incomodou bastante é o fato da paleta de cores do jogo ser meio opaca. Ela parece que tem um filtro que deixa tudo acinzentado e isso daí me incomoda pra caramba, eu acho muito zoado, porque Dragon Ball também é cor. E assim como os Budokais antigos, quando você transforma, seu Ki é lentamente drenado, o que é uma pena. Isso me incomodou no comecinho, mas depois que você vai jogando, você acaba se acostumando com esse fato. O jogo
ir para um caminho com história original e trazer novos personagens com desenvolvimento bem feito é algo de se admirar, e foi feito de forma muito divertida. Dragon Ball Xenoverse pega bastante a estética dos jogos de Dragon Ball Budokai, a trilogia que veio antes do Tenkaichi. Inclusive, quando saiu a primeira gameplay do jogo, eu achava que seria um novo Budokai, e eu lembro do trailer de gameplay numa batalha muito frenética entre o Goku e o Vegeta. Eu achava que ia ser o foco, seria realmente esse, mas aí veio a proposta do jogo e surpreendeu todo mundo. E realmente a estética do jogo é totalmente na pegada da trilogia Budokai, melhorada, é claro. As cutscenes são boas e muito bem dirigidas. E aqui eu gostaria de ressaltar uma das minhas cutscenes favoritas desse jogo, quando o Goku vira Super Saiyajin 3 na saga Buu. Cara, esse jogo na dublagem japonesa e esse Goku brabo, com essa cara ruim, cara de quem trabalha em escala 6x1 e ainda faz hora extra na folga. As cutscenes só dão uma quebrada quando o foco é o nosso personagem. Aí ele consegue jogar a imersão para o infinito e além. Apesar de escolhermos a voz para ele, ele não fala, ele é mímico. Ai, mano, não é possível, cara. Como que os caras conseguiram errar nisso, velho? Realmente eu acho isso zoado e eu sempre vou achar. Mas o que quebra mais a imersão é o fato de você não ter dado esse like e ser inscrito aqui no canal. Deixa esse like supimpeira e se inscreva. A criação de personagem foi um baita acerto para o jogo. Eles trouxeram essa estrutura do Dragon Ball Online, qual funcionou super bem. Foi uma novidade para nós jogadores e que novidade maravilhosa. Tem opções de customização até interessantes e dá para nos divertirmos a dessa criando nossos personagens. As raças disponíveis para a criação são humano, Majin, Namekuseidin, Saiyajin e até a raça do Freeza, cada um contendo suas particularidades e devidas transformações. A progressão de Dragon Ball Xenoverse é bem natural, ela instiga realmente ao jogador querer upar o seu personagem. E além das missões principais, o jogo possui as missões paralelas que são tão divertidas quanto a história. Além disso, essas missões você consegue fazer em co-op online, o que torna a jogatina ainda mais envolvente e divertida. Em relação ao level design, ele é bem vasto. As missões têm uma boa duração e nelas temos portais que nos transportam de um mapa para outro. Inclusive, podemos dar uma explorada e acabar encontrando itens que serão úteis na nossa jornada. A trilha sonora de Dragon Ball Xenoverse, a princípio, me deu uma estranheza, porém conforme você joga, ela vai entrando na cabeça e se tornando uma trilha sonora bacana. Os efeitos são bons também, não tenho nada a reclamar referente a isso. Além disso, o jogo não possui dublagem, que teria sido um acerto absurdo, ainda mais se nosso personagem falasse, mas ele está localizado em português brasileiro com as suas interfaces e legendas. Dragon Ball Xenoverse também recebeu DLC da saga GT, porém essa eu não joguei. Qualquer hora eu vou pegar o jogo para rejogar em live e aí aproveitamos tudo e fazemos a DLC. E aproveitar aquele precinho supimpeira quando tiver uma promoçãozinha na nuvem, que inclusive o link vai estar aí na descrição e nos comentários. Dragon Ball Xenoverse conseguiu trazer um entretenimento absurdo e a sua sequência até os dias de hoje recebe atualizações, tem uma comunidade bem engajada até. Realmente foi um jogo que trouxe algo novo, caiu no gosto da galera. E essa novidade foi tão boa que inúmeros jogos de anime tentaram replicar a estrutura de Dragon Ball Xenoverse em seus jogos, mas não obteve o mesmo sucesso. Jump Force que o diga, meu Deus, que bomba. Mas tudo isso daí é um tema para um outro vídeo. Caso você queira ver mais análises, é só clicar nos cards aí da tela. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.